Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e se você ainda não investe em fundos imobiliários, se você ainda está em dúvida se deve ter esse tipo de ativo na sua carteira de investimentos, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre 8 fatos importantes dos fundos imobiliários. Eu vou esclarecer 4 mitos e também vou confirmar 4 verdades dos fundos imobiliários nesse vídeo aqui. Esse tipo de investimento que cada vez mais tem atraído os novos investidores e que cada vez mais está caindo no gosto das pessoas que querem investir em renda variável e também querem viver de renda, pensar numa aposentadoria aí com os investimentos. Gostou? Então fica comigo até o final desse vídeo e já aproveita e peço para você se inscrever aqui no canal. São 3 vídeos por semana, conteúdo de primeira linha totalmente gratuito para vocês. E deixa aqui nos comentários também qualquer dúvida que você tiver, que nossa equipe está aqui justamente para esclarecer tudo isso, beleza? Vamos lá! Primeiro fato aqui sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são ativos de renda variável? Então a resposta é sim, é verdade, não é um mito, isso daí é verdade mesmo. Os fundos imobiliários, que também são conhecidos com aquela abreviatura FIIs, né, os FIIs, eles são sim um ativo de renda variável, é um fundo de investimento ali que investe em imóveis, né? Então tem outros ativos de renda variável mesmo, fundos de investimentos, ETFs, etc. E tem os fundos imobiliários. E aqui vale ressaltar que se você quiser investir, se você quiser comprar um fundo imobiliário, você faz isso diretamente no home broker, né? Então no ativo de negociação ali diária da Bolsa de Valores, você também pode comprar e vender fundos imobiliários. E nos fundos imobiliários funciona igual às ações, né? A cotação, o preço desse ativo, ele varia conforme a oferta e a demanda, tá? Igualzinho o mercado de ações. Então, o segundo fato sobre os fundos imobiliários: investir em FIIs é muito caro. Então, isso daqui é mentira, é um mito, não é verdade. Para investir em fundos imobiliários, você não precisa ter muito dinheiro. Os pequenos investidores conseguem investir sim nos fundos imobiliários. E aqui vale ressaltar também que pode ser o início dos seus investimentos para um dia você viver de renda, viver da renda passiva. Mas assim, claramente com até mesmo R$11 você já consegue comprar a cota de um fundo imobiliário especificamente. E esse valor aqui eu estou dando como exemplo do fundo imobiliário o MXRF11, que é um fundo aí que pagou de dividend yield, né, de dividendo mensal ali, 0,64%, que isso aí correspondeu a 0,07 reais por cota, ou seja, 7 centavos por cota. E nos últimos 12 meses aí o dividendo anual que esse fundo pagou foi muito alto. A gente está falando de 16,29%. E é claro que isso daqui não é uma recomendação de compra, né? Eu estou usando um exemplo didático aqui e na prática para você entender como que funciona você viver de renda com o seu patrimônio investido, né? Inclusive, se você ainda não entendeu direito como que funciona essa ideia de gerar patrimônio para depois viver de renda, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu expliquei exatamente como que você faz esse cálculo com a possibilidade de viver de renda, tá? Então depois passa lá em cima para você assistir esse vídeo também. Ah, uma coisa importante, hein? Quando você for procurar uma corretora para investir, procure aquelas que não cobram taxa de corretagem para investimentos em fundos imobiliários, tá? Existem várias opções por aí e você já é taxado no imposto de renda se você vende uma cota de um fundo imobiliário com lucro. Então, não use uma corretora que cobre mais taxa, tá? Porque você já vai ter que pagar imposto de renda em cima de um ganho de capital que você tiver, né? Vai ter que declarar no imposto, pagar DARF, tudo certinho. Terceiro fato: dá para ter rendimento mensal com um fundo imobiliário? Tá, então esse daqui é uma verdade, né? Dentro do nosso jogo aqui de verdades e mentiras, essa é verdade. Você pode sim ter um rendimento mensal com os fundos imobiliários. Inclusive é um tipo de investimento muito interessante para isso, porque se você for olhar a CVM, né, que é o órgão que regulamenta todo o mercado de investimentos aqui no Brasil, ele determina que 95% do lucro que um fundo imobiliário tiver, ele deve repartir com os cotistas, né, através dos rendimentos mensais, ali dos dividendos, tá bom? Então, todo mês, esses fundos imobiliários aí, eles destinam a parte dos lucros para os cotistas, ou seja, para você que quiser investir em fundos imobiliários. Vale aqui uma ressalva que pela lei é semestralmente que deve ser distribuído esses dividendos, mas comumente a maioria, acho que quase a totalidade dos fundos distribui isso mensalmente. E vale você ficar de olho também na política de pagamentos desse fundo imobiliário que você quiser investir, né? E também vale ressaltar que cada fundo imobiliário vai ter um lucro diferente, né? Então cada um
pode pagar um dividendo mensal para você diferente, né? Alguns vão pagar mais porque tem mais lucro, outros pagarão menos porque tem um pouquinho menos de lucro. E a boa notícia aqui é que esse valor que você recebe na sua conta, esse dividendo mensal aí, você pode pegar esse dinheiro e reinvestir nesse mesmo fundo imobiliário comprando outras cotas do fundo. Isso daí faz uma bola de neve positiva no seu patrimônio, faz com que você fique muito mais próximo para viver de renda. Então isso é muito legal, é uma tática muito boa, reinvestir os investimentos. Também vou deixar aqui em cima um outro vídeo que eu falei um pouquinho mais sobre isso e vale muito a pena. O quarto fato então, os dividendos eles são taxados, tá? Então isso daqui é um mito, não é uma verdade. Os dividendos dos fundos imobiliários hoje não são taxados, eles são completamente livres de imposto de renda, tá? É óbvio que isso daí é um assunto que está em pauta mesmo, está em alta, todo mundo está falando sobre isso, está no Congresso Nacional, né? Eles estão discutindo se vai ter taxação ou não, mas o fato é, ainda não foi aprovada nenhum tipo de lei quanto a isso e ainda vai ter muita discussão a respeito. Então, os dividendos hoje, eles são isentos. Eu até fiz uma listinha aqui para mostrar quais são as condições dessa isenção. Olha só, o cotista do fundo imobiliário ele tem que ter menos do que 10% das cotas como um todo dos fundos imobiliários, tá? Então é só quem tiver muito dinheiro investido mesmo que teria que pagar esse imposto, porque 10% de todas as cotas que existem no fundo imobiliário é muita coisa, tá? Segundo ponto, que esse fundo ele tenha no mínimo 50 cotistas. É óbvio que os maiores fundos aqui do Brasil têm muito mais do que isso. E o terceiro ponto é que as cotas sejam negociadas na B3, né, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, ou qualquer outro tipo de mercado de balcão organizado. Então, se tiver essas características aí, o fundo imobiliário não é taxado, o dividendo aí ele entra limpo na sua conta. Agora, se os dividendos forem taxados sim, se tiver uma lei nova aqui no Brasil, o que vai acontecer? Olha, particularmente, eu não posso dizer, não posso garantir que será aprovado, ainda tem muita coisa para ser discutida, nem sei se eu acredito que vai ser taxado ou não, mas o fato é, novas leis vão surgir, né? Então pode ser que tenha uma compensação de outro lado, não adianta a gente ficar especulando agora, o fato é, continuar investindo, pagando ali, sendo taxado nos dividendos ou não, vai continuar a valer a pena investir, tá bom? Lembre-se sempre disso. Então o quinto ponto agora, é necessário diversificar sua carteira investindo em fundos imobiliários? Então olha só, gente, para mim isso daqui é uma verdade, tá bom? Porque a carteira diversificada ela te protege e ela é muito necessária. E os fundos imobiliários são ativos, são imóveis que realmente são interessantes quando você pensa aí numa diversificação para aumentar o seu patrimônio e viver de renda. Inclusive, até vale ressaltar que os fundos imobiliários na Bolsa de Valores, mesmo sendo renda variável, eles costumam ser menos voláteis do que as ações. Então ele serve até como uma certa proteção de carteira aí. A gente está falando de imóveis, né? Imóveis físicos. Então quando você investe num fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando ali uma cesta de imóveis, pelo menos uma pequena parte de cada um desses imóveis. E quando a gente fala de diversificação de carteira, é justamente isso, para você tentar pegar o melhor de cada um e também se proteger, né? Porque às vezes algo vai melhor aqui na economia e vai fazer bem para esse tipo de investimento, algo vai fazer bem para outro tipo de investimentos. Então, a única solução aí, o único jeito de se proteger e pensar em rentabilidade é diversificando sua carteira. Mais um fato aqui, então, todo fundo imobiliário é igual. Então aqui é um mito, né? Você sabe que existem muitas diferenças, então esse fato aqui é mentira. Mas ok, quais são as grandes diferenças então dos fundos imobiliários? Basicamente eu vou dividir aqui em duas grandes categorias, dois grandes tipos de fundos imobiliários. Existem os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis. Então, como o próprio nome diz, né, um fundo imobiliário de tijolo é o fundo que investe em ativos reais, em imóveis reais, físicos ali que a gente consegue enxergar. Então vai investir em lajes corporativas, que são escritórios, galpões de logística, shopping centers, agências bancárias, etc. Isso caracteriza, então, os fundos imobiliários de tijolos. Por outro lado, já os fundos de papéis, eles basicamente são formados aí de recebíveis, né, que seriam aí alguns ativos do mercado imobiliário que não necessariamente são imóveis, né? São valores ali que até possuem garantia de imóveis físicos. Então, qualquer tipo de título disponível no mercado financeiro que tenha que seja atrelado ao setor imobiliário pode entrar num tipo de fundo imobiliário de papel. Então, também existem os fundos híbridos, né? Que são aqueles que englobam alguns tipos diferentes ali numa grande cesta de um fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário é algo bem diversificado mesmo e existem vários tipos que você pode escolher. E agora aqui o sétimo fato, que é investir em fundos imobiliários é arriscado?
tá? Então aqui eu preciso dizer que sim, né? Existe um certo risco você investir em fundos imobiliários, né? Porque é renda variável. E renda variável pode ir para cima como pode ir para baixo. Mas é claro que esse risco você pode medir o quanto você aceita de risco ou não, né? Se a gente olhar para a renda fixa, sim, os fundos imobiliários eles são mais arriscados que a renda fixa, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para alguns tipos de ações, os fundos imobiliários tendem a ser menos arriscado do que ações. E olha só, por exemplo, a gente viu agora em 2020, nessa época de pandemia toda, que alguns fatores externos podem afetar também os fundos imobiliários, né? Se a gente for ver, os shopping centers, aí, a maioria nas grandes cidades, ficaram fechados, né? Isso aí impactou diretamente os fundos imobiliários que são donos de shoppings, né? Porque tem os inquilinos desses shoppings que tiveram que fechar as portas, né? As lojas. Então, essas lojas com dificuldade financeira também, às vezes, deixaram de pagar o fundo imobiliário, que aí teve menos dinheiro para repartir com os cotistas. Então, alguns fatores externos podem sim trazer algum tipo de risco para os fundos imobiliários. Mas esse risco também você pode mitigar ele com um pensamento de médio e longo prazo, né? A gente sabe que os imóveis, se tudo acontecer como normal, eles tendem a sempre valorizar pelo menos um pouco sempre, né? Então, se você não pensar imediatamente ali num curtíssimo prazo, pode ser interessante sim, até porque se a gente pensar que a renda fixa aí está pagando tão pouco hoje, taxa Selic na casa dos 2% ao ano, vale a pena sim pensar numa diversificação e os fundos imobiliários podem ser interessantes. E mais um fato aqui então, não é preciso estudar para investir em fundos imobiliários, é muito fácil, tá? Então aqui é um mito, né? Você precisa sim ter um pouquinho de conhecimento para você saber quais os tipos de fundos imobiliários que fazem mais sentido para você investir ou não. E é óbvio que o mercado ele muda todo dia, você precisa ficar ligado sim, né? De repente pode aparecer uma nova subscrição, ou de repente você quer mudar uma estratégia dos seus dividendos, ou então de valorização de cotas. Então é preciso sim acompanhar o mercado, estudar um pouquinho mais, porque assim você consegue mais resultados. E é justamente por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem esse canal de educação financeira aqui no YouTube, que é justamente para transmitir de graça conteúdo de extrema qualidade aqui para você ser um investidor ou uma investidora melhor, tá? E muito nos ajuda se você puder se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Um abraço e até mais.